Hoje é o Dia Nacional da Onça Pintada. A data, instituída por uma portaria do governo federal, é comemorada pela primeira vez neste ano. E o Panorama aproveita para conhecer mais sobre o maior felino das Américas, que corre o risco de desaparecer. A dona da pele estampada pela natureza sempre foi símbolo de força e poder. Não é à toa. Desde antes de o Brasil ser Brasil, a onça pintada já encantava a humanidade. Uma professora na arte do sobreviver. Combina ao mesmo tempo a mordida mais potente e os gestos de maior leveza. Capaz de enxergar quando a escuridão da noite encobre a terra. Capaz de escalar árvores muito altas. Onças andam quando precisam, comem quando precisam e deixam-se relaxar para ver um Brasil que muitos brasileiros nem conhecem. São as mães mais protetoras para seus filhotes, daquelas que ensinam lições eternas, como o poder de adaptação, a necessidade da espera, a fome de viver cada instante. Onde tem onça pintada, tem ambiente preservado, floresta verdejante, água limpa, centenas de outras espécies renovando a vida a cada amanhecer. Se ao longo dos séculos elas não se cansaram de admirar e respeitar o que o Brasil tem de melhor, você ainda tem muito que aprender com elas. E hoje a gente recebe o veterinário Ronaldo Morato, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e o biólogo Ricardo Boulhosa, do Instituto Procarnívoros. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, depois desse vídeo lindo, eu queria que vocês falassem sobre a importância de se instituir um Dia Nacional da Onça Pintada. Bom, boa tarde. A gente que agradece o convite, é uma oportunidade muito importante para a gente estar aqui. Eu acho que o simbolismo maior é que a gente consiga atrair a atenção das pessoas e divulgar muito o que é a onça pintada, a importância que ela tem em termos de conservação da natureza, em termos da nossa cultura e também em termos econômicos. Ronaldo. Boa tarde. Ronaldo não, Ricardo, desculpa. Boa tarde. Realmente, como o Ronaldo falou, acho que é importante, né, essa data. E um lema que a gente tem na conservação é: você só conserva, só preserva aquilo que você realmente conhece. E esse é um primeiro passo para as pessoas, o jovem, o adulto, os mais velhos, conhecerem a espécie, saber das peculiaridades dela, né, e começar a prestar atenção nas necessidades que o animal tem e que nós mesmos temos, que nós todos dividimos o mesmo ecossistema. Bom, a onça é um animal originário das Américas. Ele esteve espalhado por todas as Américas e hoje o Brasil é o país que tem a maior população de onças. De onde que ela já desapareceu e em quais outros países a gente ainda consegue encontrar representantes da espécie? Não, a onça ela já desapareceu em aproximadamente 50% da sua área original, né? Ela é encontrada hoje em 18 países da América Latina e um pouquinho, alguns indivíduos ainda no sul dos Estados Unidos. O que é importante também é que hoje existe uma mobilização internacional para a conservação da espécie. Então, nas áreas em que ela está mais ameaçada, que é a América Central, Mata Atlântica, Caatinga, Argentina, existe uma mobilização internacional para que a gente consiga recuperar essas populações. Aqui no Brasil, quais são as estimativas em termos de população de espécie, inclusive espalhadas pelos biomas, né, que elas estão espalhadas pelo país todo? Para o Brasil inteiro, a estimativa que nós calculamos num trabalho que o Ronaldo liderou foi 55 mil, aproximadamente 55 mil animais, né? Sendo diferentes biomas, né? Os biomas brasileiros, cada um com uma característica, tanto de termos de pressão de conservação desse bioma, a onça vai responder essa pressão, né? Então, em biomas mais conservados, como a Amazônia,
grande parte do Pantanal, você tem estimativas de população de onças melhores, né? Por outro lado, biomas que sofrem uma pressão muito intensa, como é o caso do Cerrado, como é o caso da Mata Atlântica e Caatinga, né? A situação dessa espécie está bastante ameaçada. São cerca, então, de 55 mil animais por todo o território nacional. Existe uma meta, um número ideal, um número desejado de aumento dessa população para os próximos anos? Sim, a gente trabalha por subpopulações, né? Como o Ricardo mencionou agora, por exemplo, na Mata Atlântica, a espécie, a gente tem hoje estimado 300 indivíduos em toda a área da Mata Atlântica, né? Então, a gente estabelece algumas metas para a recuperação da população na Mata Atlântica, que pode desaparecer num espaço de tempo curto. Então, num trabalho em conjunto com Paraguai e Argentina, na borda ali desses países, né, na fronteira desses países, a gente estabeleceu uma meta de 250 indivíduos até 2030. E hoje a gente vai anunciar que temos estimado no Cone Sul ali, Brasil, Argentina, 100 indivíduos. A gente está falando de um animal que é o topo da cadeia ambiental, né? Como se diz, topo da cadeia alimentar também. Quais são os predadores da onça? Os seres humanos mesmo? A princípio, mas realmente o ser humano é o principal predador dessa espécie, né? Todas as outras respeitam, né, evitam a presença da onça pintada. Então, existe toda uma coevolução das diversas espécies com a onça, né, em que elas evitam a presença, estar presente no mesmo local. Agora, por outro lado, o homem não. O homem tem essa capacidade, né, nossa de realmente conseguir persegui-la e matá-la. Por meio da caça, né? Uma das maiores ameaças, né? Para que fins que se caça até hoje a onça pintada, apesar da caça ser proibida? Então, existem principalmente a caça que a gente chama de retaliação, quando existe um conflito com a produção de gado, por exemplo, e alguns proprietários ainda perseguem o animal porque está causando prejuízo econômico. Apesar de que isso vem diminuindo bastante, há uma maior conscientização, e eu acho que o Dia Nacional da Onça também visa trazer esse tipo de conscientização para aqueles que ainda praticam a caça. Mas o que mais tem nos preocupado nos últimos anos, e isso não é restrito, não é ainda evidenciado no Brasil, mas já é bastante claro em alguns países como a Bolívia e o Suriname, é a caça de onças para o comércio de partes de animais para o mercado chinês. Então, já existe uma mobilização, inclusive, internacional, com participação de várias frentes de governo para coibir o tráfico de partes de animais. O desmatamento também é um fator de ameaça para a onça pintada? Sim, também. Talvez um dos principais, né, ameaças é a perda de hábitat e a fragmentação desses hábitats, né? É a casa da onça, né? A partir do momento que ela não tem a casa, ela não tem onde ficar, como ela viver, porque ela perde ali a mata e tal, mas tem toda uma pressão sobre a base de presa dela, né? Ela vai desaparecer, essa base de presa, e o que pode provocar, né, geralmente nesse contato que existe entre essas áreas que vão sendo desmatadas, né, e fragmentadas, é onde o homem está chegando naquele momento para ocupar aquele espaço de uma forma, às vezes, não tão sustentável, né, e eliminando essa mata, você tem uma série de pressão em cima da base de presa dela. E aí vai incorrer naquilo que o Ronaldo já até colocou, sobre essa interação que pode haver entre a onça e as criações domésticas. Então, muito provavelmente o desmatamento é um dos fatores que fazem com que a gente veja as onças também se aproximando assim, se aproximando da civilização, das cidades. A gente vê eventualmente alguns casos, quer dizer, ela está sendo expulsa da casa dela e às vezes ela se desloca para locais em que ela é vista como uma ameaça. Sim. Então, a maioria das espécies animais, elas buscam adaptações. Elas buscam se ajustar às novas paisagens, às novas condições. E nem sempre isso é possível, né? Talvez se a gente não perseguisse os animais, muitos deles conseguiriam se ajustar às novas condições e iam aprender a viver nessas condições. Mas a perseguição acaba gerando esse problema.
O que a gente vem trabalhando com relação a isso, e é um projeto também internacional que a gente está participando, que é um projeto que chama Conviva, como é que você pode conviver com esses animais? Como é que a gente pode trabalhar com as comunidades que estão mais próximas desses animais a conviverem harmoniosamente com a natureza? Vamos falar um pouquinho das características, então, dessa espécie. Ela é uma espécie, a onça-pintada, ela anda mais em bandos ou é um animal mais solitário? Ele é um animal, tende a ser mais solitário, né? Ele podendo ser encontrado em casais, né, na época da reprodução, ou a mãe com os filhotes, porque tem um período que ela vai criar esse filhote, vai ensinar a caçar, então o filhote de onça fica mais tempo com a mãe, né? Mas, no geral, são animais solitários. No passado, a gente achava até que eram muito mais solitários do que elas realmente são. Com a nova tecnologia que a gente utiliza hoje, o colar de GPS satélite, nos permite hoje analisar que essa característica de animal solitário não é tão forte assim, que existe uma certa interação. Começamos a ver nos estudos, né, que existe uma certa interação entre os vários animais, entre as onças mesmo. E quais são as características e as variações da pelagem da onça-pintada? Então, a gente tem a onça-pintada, que é aquela mais comum que a gente vê, né, que é a amarela com as pintas pretas, né, as rosetas, né, com uma pinta dentro da roseta. E a gente tem a onça preta, que também é a mesma espécie, mas que tem a pelagem negra. Só que quando você olha ela refletindo na luz, ela marca aquelas manchas, aquelas rosetas que tem na pintada também. Uma outra característica que é importante mencionar, assim, as onças, como a gente tem ela em vários biomas, elas têm tamanhos diferentes, né? Se a gente for para o Pantanal, a gente pode ver onças de 140 quilos. Aí você vai para a Caatinga, a onça chega a 40 quilos. Então, são grandes diferenças. Isso está muito relacionado ao ambiente que elas estão e ao tipo de alimentos que elas têm disponível. E como que acontece a reprodução das onças pintadas? Você tem a da pelagem que é preta, apesar de ter as pintas também, e a pelagem amarela. Elas cruzam entre si? Quantos filhotes acabam nascendo? É parceiro único ou pode ter mais de um parceiro? Quanto tempo dura a gestação? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da reprodução delas. Sim, o Ronaldo é até mais especialista na parte de reprodução, mas a preta, como ele falou, a onça preta e a pintada é a mesma espécie, então elas se reproduzem e na ninhada você pode ter indivíduos pintados como indivíduos melânicos, que é o termo que a gente utiliza, né? Geralmente a ninhada aí pode ter até 4 filhotes, mas você imagina, na natureza a mãe onça cuidando de 4 filhotes vai dar muito mais trabalho. Então geralmente você vai ver a onça conseguindo cuidar de 2 filhotes, tal, mas pode chegar a 4 filhotes também a ninhada, né? Elas têm o macho não tem, diferente de outras espécies, por exemplo, o lobo-guará, que tem um parceiro mais fixo, não, a onça ela pode cruzar, ou o macho pode cruzar com outras fêmeas na borda do território dele, pode encontrar outras fêmeas. Mas a fêmea cruza sempre com o mesmo macho? Não. Não, ela pode cruzar com vários machos. Eles competem entre eles e ela pode cruzar com vários machos. Pode, inclusive, acontecer dela ter filhotes numa ninhada de machos de pais diferentes. Quanto tempo de gestação? De 90 a 100 dias, mais ou menos. Então, existe uma facilidade na reprodução ou realmente tem aí alguma dificuldade que aumente a ampliação da espécie ou é só a predação mesmo? Não, em termos de reprodução, assim, eles, se você estiver num ambiente saudável, eles vão se reproduzir normalmente, né? O que acontece é que muitos indivíduos hoje estão muito isolados e isso pode causar um endocruzamento, que a gente chama, né? Filho cruzando com a mãe ou parentes entre si. Isso pode trazer problemas. E de que se alimentam as onças? De carne, né? Então, a base de presa dela, ela é um animal, exclusivamente carnívoro, né? Diferente de canídeos, que alguns são onívoros, né? A onça é exclusivamente de carne e preda desde roedor, morcego, até uma anta, né, o maior mamífero terrestre brasileiro. E ela caça para ela mesma e, eventualmente, uma mãe com uma ninhada para ela e para os filhotes. Exato. Eles podem, inclusive, compartilhar alimento com várias outras onças.
né? Mas existem aí alguns trabalhos sendo feitos, principalmente no Pantanal, mostrando que há uma certa hierarquia na hora de consumir essa presa que foi abatida, mas outros animais podem vir e se alimentar delas. Mas como funcionaria essa hierarquia? Quem caçou? Normalmente não, né? Normalmente o macho maior, o que briga mais, o que é mais forte do que os outros, vai controlar o sistema todo. Machos e fêmeas caçam. Caçam. E quantos anos, em média, vive uma onça pintada? Na natureza, provavelmente uns 15 anos já é uma onça bem vivida, né? Pode chegar um pouquinho mais. Em cativeiro já é outra, já condições mais controladas de alimentação, não corre tanto riscos, né? Então pode viver até mais de 20 anos, tal. Mas na natureza 15 a 18 anos, é uma onça bem vivida. E a onça, ela tem uma peculiaridade em relação a outros felinos com relação ao som que ela emite, né? Qual que é essa peculiaridade? Então, a onça, assim como os animais do gênero Panthera, eles esturram, né? Eles fazem um barulho bem forte, né? Então, onça, leopardo, leão, tigres têm um esturro. Os outros gatos, eles miam mesmo, né? Então, esses animais do gênero Panthera são os que esturram, né? São os felinos maiores, digamos exato, assim. Mas diferente, não é a mesma classe dos leões, por exemplo, não. É a mesma ordem. Mesmo gênero, mesmo gênero. Mesmo gênero. Tá certo. A gente vai ter que fazer uma pequena pausa agora e vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a onça pintada. Estão aqui com a gente o médico veterinário Ronaldo Morato, do ICMBio, e o biólogo Ricardo Boulhosa, do Instituto Procarnívoros. A onça pintada faz parte do imaginário brasileiro. Ela aparece nas artes, nos mitos indígenas e nas cantigas infantis. É o que mostra o livro Pantera Onca, A Sombra das Florestas. O biólogo e analista ambiental do ICMBio, Rogério Cunha de Paula, coordenou o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada até 2016. Ele é um dos autores do livro Pantera Onca, A Sombra das Florestas. O grande objetivo desse livro é levar as informações sobre a onça pintada para um maior número de pessoas possível. Trazer um pouco desse carisma da onça, a beleza da onça retratada nas fotos, e as informações que a gente tentou fazer o mais compartimentado, o mais simples possível para as pessoas conhecerem. No Brasil, a situação destes animais varia de acordo com a região, conta o biólogo. Entre as maiores ameaças estão a perda de florestas e a caça. As novas tecnologias de monitoramento usadas pelos pesquisadores que emitem informações via satélite também são poderosas aliadas da onça pintada. Hoje, por exemplo, eu abro o meu celular aqui e eu vejo os animais monitorados no Pantanal, na Caatinga, na Amazônia, tudo junto num período de hora, no intervalo de 1 hora. Então isso acaba agregando muita facilidade e novas informações com relação ao comportamento social, reprodução e até melhorar a prevenção a conflitos. Bom, a gente acabou de acompanhar um pouquinho do trabalho do Rogério, que é bem parecido com o trabalho que vocês desempenham também, no sentido de acompanhar o comportamento das espécies da natureza com a intenção de protegê-las, né? Você já havia mencionado no bloco anterior sobre o uso das coleiras com GPS. Eu queria que vocês falassem então um pouco desse trabalho de captura, né? Tem todo um trabalho de pesagem do animal, né? E como que vocês acompanham eles na natureza? Por favor, cara. A tecnologia é um parceiro nosso, é uma ferramenta que nós temos. Com a evolução dela, nós conseguimos refinar mais os dados para trabalhá-los, né? Então, antigamente, a gente trabalhava em condições um pouco piores, entre aspas, né? Para capturar o animal, a gente utilizava cães treinados que incorriam num custo elevado. Hoje, a gente utiliza laços, né? Para captura, que é um sistema até com uma grande eficiência, né?
Antes a gente usava colar só de rádio, né? Então tinha que ficar no campo. Eu, quando morei no Pantanal, ficava que nem um louco, correndo atrás de tentar ver, dar sorte dela passar perto da estrada onde eu estava para conseguir ter a distância do rádio e tal. Eu precisava fazer um sobrevoo para localizar, num mês, ter 5 pontos, né? Em um mês, em 30 dias, eu conseguia 5 pontos. Hoje, com a tecnologia de GPS satélite, né, você captura o animal com esse sistema, hoje com laço, que nós estamos tendo uma boa resposta com ele, e instalamos esse colar com um sistema ele recebe o sinal de GPS, né, ele registra dentro do colar e transmite isso para o satélite, que manda para você, e você pode checar isso no computador, no teu tablet. Em tempo real, então, vocês sabem onde está esse animal. Exato. Em um mês você vai ter, por exemplo, pode ter milhares de pontos. Quando antes eu tinha 5 pontos em um mês, né? Hoje eu tenho centenas, talvez milhares de pontos para aquele animal. Então, pode concluir, por favor, então, assim, a qualidade do dado, a quantidade de dados te fornece qualidade de dados. Com isso, você consegue fazer inferências e entender um pouco melhor a ecologia daquele bicho. E no momento da captura, são feitos vários procedimentos, né? Ele é pesado, que tipos de dados você escolhe? A gente maximiza, né, a operação, porque ela tem um custo elevado e sempre envolve risco para todos, né, inclusive para o animal. A gente tem adota todos os critérios internacionais de cuidados com os animais e com a equipe de forma geral. Então, a gente maximiza, a gente coleta sangue, a gente coleta urina, quando é macho, a gente coleta sêmen, ou seja, a gente coleta uma quantidade grande de amostras para fazer estudos. Aí você vai pesquisar doenças, se esses animais têm alguma doença ou não, qual é o estado de saúde dele geral, né? Como se fosse fazer um check-up nesse animal, né? E a gente faz várias análises genéticas, que são extremamente importantes para a gente ver qual é a saúde genética da população, como ela está estruturada, quem é pai, quem é mãe, ver toda a relação de parentesco, ver o fluxo do gene de uma área para outra. Então, a gente consegue verificar através do fluxo onde a gente pode indicar corredores também, associando com a tecnologia GPS, né? Essa quantidade de informação que é recebida pelo GPS, com as informações que a gente coleta do animal, a gente consegue cruzar essas informações e propor estratégias de conservação da espécie. Por exemplo, se eu pego o estudo que a gente vem fazendo na Estação Ecológica de Itanhamã, no Pantanal Norte, com os estudos que são feitos no Pantanal Sul, a gente faz toda a estrutura genética dessa população e vê o movimento dos animais e, a partir disso, a gente fala aqui é o melhor corredor para a gente conservar. Isso reduz custo, porque criar áreas protegidas tem um custo muito elevado, em geral, econômico, político, então tem uma série de custos. E aí a gente, mostrando exatamente onde os animais estão usando, a gente consegue reduzir custos e favorecer muito os projetos de conservação. E faz parte dessas iniciativas de conservação da espécie a reprodução em cativeiro ou não está entre os objetivos de vocês? Existem grupos trabalhando com isso e a gente tem apoiado esses grupos, né? A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por exemplo, liderado pela professora Tiara Deco e o Gedienson Araújo, são os professores da UFMS que estão liderando programas de reprodução da espécie. Não especificamente em cativeiro, mas gerando tecnologia para a reprodução. Congelamento de sêmen, fertilização in vitro, congelamento de embriões, então eles estão liderando esses projetos. E com relação à conscientização da população para também ajudar na proteção da espécie, que tipo de trabalhos que vocês veem acontecer e colaboram? É um trabalho muito importante, né? É uma área que a gente recente na biologia da conservação que a gente chama de dimensões humanas. Porque no final, quem vai puxar o gatilho para matar algum animal é o homem. Então, o ser humano ele tem que estar envolvido em qualquer estratégia de conservação para qualquer espécie, para qualquer ambiente, porque ele é o tomador de decisão. Então, todos os nossos projetos, tanto do Senap como do Instituto Procarnívoros, têm esse viés, né, essa área de atuação que a gente chama de dimensões humanas, de trabalhar em parceria. Até é importante a gente mostrar para eles que nós não somos o inimigo, nós não somos só os defensores
daquela espécie. Na verdade, nós somos defensores do meio ambiente onde o homem está inserido e que é importante ele participar de forma efetiva nessa conservação. Até porque quando a gente está falando de uma espécie como a onça-pintada, nós não estamos falando só sobre a proteção dela. Protegê-la significa proteger todo o meio ambiente e também, por consequência, as nossas vidas. Então, eu queria que vocês deixassem um recado final aqui para quem está assistindo o Panorama. O que cada um de nós, mesmo que viva na cidade, que nunca chegue a ver uma onça pessoalmente, qual a mensagem que vocês passam sobre a preservação e a importância que a preservação da onça-pintada tem para as nossas vidas? É difícil até porque eu diria que são ações simples, são suficientes para a gente ajudar na preservação, não só da onça-pintada, mas do meio ambiente, né? A gente tem visto, e é muito gratificante, uma mobilização muito grande, por exemplo, para a redução do uso de canudos, né? Canudinhos plásticos. São ações simples. A pessoa fala, mas por que eu vou deixar de tomar suco de canudinho? Porque tem um impacto, isso é um lixo, isso muitas vezes é jogado ao mar, isso gera uma série de problemas de manejo do lixo, né? Então, ações muito simples, que parecem não ter um impacto nenhum, mas tem grandes impactos na conservação de toda a biodiversidade, e aí incluindo a onça-pintada. Ricardo, seu recado. Eu acho que o que o Ronaldo colocou é bem isso mesmo, né? O consumo consciente, né, é muito importante. É uma forma de qualquer pessoa poder colaborar com a conservação. Desde você estar em casa e deixar uma luz acesa, um televisor aceso, isso está demandando energia. E aí o governo, quem toma a decisão, não, nós precisamos mais energia, vamos construir mais hidrelétricas que vão ter um impacto muito grande sobre essa biodiversidade que nós temos no país. E a coisa é se informar, ler, buscar conhecer a nossa fauna, a nossa biodiversidade. Muito obrigada pela participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.